E se eu te dissesse que a escolha mais óbvia na sua carreira nem sempre é a certa? Às vezes, ela é a armadilha. Nesse estudo de caso aqui do cuidado financeiro, a gente vai desconstruir uma decisão que parecia um beco sem saída e mostrar como uma única pergunta, a pergunta certa, pode virar o jogo completamente, transformando uma profissional que se sentia presa na verdadeira protagonista da sua carreira. Ok, então o nosso roteiro é este aqui. A gente começa com a decisão crítica que estava na mesa, entende o que chamamos de falso dilema e aí mergulha na análise que revela o que estava escondido. Depois disso, a gente desenha o plano de ação, projeta o futuro e no final, tira aquela lição que serve para todo mundo. Bom, vamos conhecer a nossa protagonista. Essa é a história da doutora Débora. Pensa numa médica especialista em São Paulo, super competente, no auge da carreira, mas que, ao mesmo tempo, estava se sentindo totalmente esmagada. Esmagada entre as demandas do trabalho e, claro, a dura realidade financeira de viver numa metrópole. Olha essa frase, eu me sinto presa. Isso aqui resume tudo, né? É exatamente aquele sentimento de ter uma responsabilidade gigante, de entregar muito valor, mas de olhar para a conta bancária e ver que ela não reflete nem de perto todo esse esforço. É uma armadilha, e eu tenho certeza que muitos profissionais de altíssimo nível vão se reconhecer nisso. Então, vamos entender o cenário completo dela. A doutora Débora estava num ciclo vicioso. De um lado, uma carreira super exigente em São Paulo. Do outro, as contas, que simplesmente não fechavam. Custo de vida altíssimo, a responsabilidade de sustentar a mãe idosa e o tempo para si mesma sumindo. A pressão, gente, era insustentável. E aí, quando a doutora Débora chegou para conversar com a gente, ela já trouxe o problema, digamos, pronto. Na cabeça dela era uma escolha simples, binária, ou Manaus ou São Paulo. E é exatamente aqui que mora a primeira e talvez a maior armadilha estratégica. Olha só esse quadro. É o dilema perfeito, né? O caminho A, São Paulo. Perto da família, dos filhos, dos pais já idosos, mas com estresse lá em cima, estagnação na carreira e grana curta. Já o caminho B, Manaus. A remuneração podia até dobrar, mas o custo era o isolamento, ficar longe de todo mundo e talvez até desviar da rota de carreira que ela queria. Era uma situação de perde-perde. Não tinha escolha boa aí. E é aqui que o nosso método de análise entra de verdade. Tem um princípio fundamental no cuidado financeiro que é o seguinte: o problema que a pessoa traz pra gente quase nunca é o problema real. É só a ponta do iceberg. O que realmente importa, a variável que vai destravar a solução de verdade, está escondida. Por isso mesmo, a gente não começou a análise fazendo listinha de prós e contras de cada cidade. Isso seria cair na armadilha. A gente começou com uma pergunta bem mais poderosa. Uma pergunta que muda o jogo. Pera aí, será que o verdadeiro problema a ser resolvido é mesmo escolher entre São Paulo e Manaus? E quando a gente começou a cavar, olha o que apareceu. Várias coisas que não estavam na conversa inicial. A gente chama isso de passivos ocultos e ativos ignorados. Tinha uma dívida de IPTU de R$40 mil já em cobrança judicial, um apartamento de uns 150 mil ainda enrolado com o ex-marido. Essas coisas funcionavam como âncora, sabe? Puxando ela para baixo. E do outro lado, um ativo valiosíssimo que estava sendo ignorado. A rede de contatos do pai dela, lá no interior de São Paulo. Um verdadeiro tesouro escondido. E essa descoberta do ativo no interior nos levou para o grande momento da virada da análise. Ele está resumido nessa frase aqui. Você ganhar o dinheiro do interior e viver em São Paulo é tiro no pé. É bom o contrário. A geografia financeira dela estava toda invertida. O objetivo não era se matar para ganhar mais e pagar o custo de vida de São Paulo. A chave era inverter essa lógica, gerar uma renda de altíssimo valor, mas com um custo de vida muito mais inteligente. Então percebe, a tal da variável oculta não era a cidade. O problema real era um desalinhamento total entre a necessidade de dinheiro no curto prazo e a visão de vida que ela tinha para o longo prazo. A urgência de pagar as contas de hoje estava sabotando completamente o objetivo maior, que era ter autonomia e qualidade de vida no futuro. Bom, uma vez que a gente identifica o problema de verdade, a solução começa a aparecer. E ela não era sobre escolher entre A e B. O objetivo passou a ser outro: desenhar um caminho C. Uma terceira via, uma opção superior que não estava na mesa antes. E a nova estratégia foi sensacional. A gente pegou uma das opções ruins, Manaus, e ressignificou ela completamente. Manaus deixou de ser um destino final, um lugar de sacrifício, para se tornar uma ferramenta estratégica.
Uma espécie de ponte financeira temporária, só para dar o fôlego necessário para ela chegar onde realmente queria. O plano de ação, então, atacou em 3 frentes. Primeiro passo, financiar a transição. Como? Passando 15 dias por mês em Manaus para gerar um capital rápido, matar as dívidas e aliviar a pressão. Segundo, construir o ativo principal. Usar os outros 15 dias do mês para ir para o interior de São Paulo e, usando a rede de contatos do pai, começar a montar a própria carteira de pacientes. E o terceiro passo, fundamental, proteger o patrimônio, formalizando todo o sustento da mãe para evitar qualquer briga de família lá na frente. Beleza, plano desenhado. Mas como isso se parece na prática? Vamos ver a projeção dessa jornada, da crise até o controle total. Olha que cronograma claro. A projeção é que em 6 meses as dívidas já estariam estabilizadas e a pressão financeira bem menor. Com 18 meses, 1 ano e meio, a gente teria o ponto de virada. A renda da clínica no interior já seria a principal. E a partir de 24 meses, a autonomia completa. Liberdade profissional e financeira com a mudança definitiva para o interior, para viver e trabalhar do jeito dela. E, gente, é muito importante entender isso aqui. O resultado vai muito além do dinheiro. A métrica de sucesso aqui é outra. É a recuperação da agência. É ela pegar o controle da própria vida e da carreira de volta. É deixar de ser presa para se tornar a verdadeira protagonista da sua própria história. Certo. E o que a gente tira de tudo isso? Qual é a grande lição, o princípio que qualquer profissional pode aplicar quando se deparar com uma encruzilhada dessas? A lição é essa. A estratégia financeira mais eficaz não é ficar tentando escolher a menos pior das opções que estão na mesa. É dar um passo para trás, analisar de verdade e desenhar uma opção superior, uma que não existia antes. A pergunta muda de qual caminho eu sigo para como eu crio um caminho melhor. E para a gente fechar, fica essa pergunta para reflexão. Pensa aí na sua própria jornada de carreira, nas suas finanças. Quais são as variáveis ocultas que podem estar limitando as suas opções? Quais dívidas, ativos ignorados ou simplesmente aquelas ideias que a gente nunca questiona podem estar te prendendo em falsos dilemas? É exatamente esse tipo de análise que vai além do sintoma para achar a causa raiz do problema, que é a essência do nosso trabalho aqui no Cuidado Financeiro. Porque esse tipo de análise, de fato, muda vidas. Se isso faz sentido para você, agende sua sessão em cuidadofinanceiro.com.br.